Olá pessoal, bem-vindo ao Zet TV. Hoje nós temos aqui a honra de receber Fábio Rosneck, Cristiano Nunes. É sempre um prazer falar com os dois. Vocês vão conhecer aqui, vocês vão ver que eles têm bastante coisa a agregar na área de tecnologia, na área do mercado farmacêutico, na área do varejo farmacêutico e, obviamente, tem muito a ensinar para mim que aqui sou o que menos conhece do mercado na mesa. São pessoas que realmente, além de tudo, eu tenho o prazer de chamar de amigos. Nós vamos trazer aqui para vocês um pouco da história da Zet e algumas outras coisas aí que a gente não vai fazer spoiler agora. Esse é o nosso primeiro episódio, né, do podcast aqui da Zet TV. E a gente espera aí produzir bastante conteúdos para vocês. Não perca aí esse conteúdo. Já clica aí para inscrever no canal, dá um tapa no like ali, ativa o sininho, a notificação, vocês vão gostar dos conteúdos que nós estamos produzindo aqui especialmente para vocês. E vamos começar então ouvindo um pouco da história de cada um deles, né? Fábio Rosneck, conte aí como é que você caiu de paraquedas na indústria farmacêutica, no varejo farmacêutico e no software. É difícil. Bom, o primeiro, se pensam que sou argentino porque tenho um sotaque meio estranho, eu sou argentino. E se pensam que eu pareço velho, sou velho mesmo. Eu comecei, de fato, no ano 86 na indústria da farmácia, trabalhando numa drogaria, de fato. E ao longo do tempo, primeiro acabei comprando a drogaria, depois entrei na indústria, comprei mais drogarias, entrei na indústria da distribuição, montei uma distribuidora e comecei a ter muitos clientes que tinham necessidade de um software. E aí que finalmente começamos a desenvolver software para farmácias. Daí a mais, desenvolver software para distribuidoras. Uhum. As farmácias começaram a se transformar em redes. Essas redes, afinal, precisavam outro tipo de sistema, já eram de ERP, não mais sistema de ponto de venda. Aos poucos começaram a aparecer as PBMs, também desenvolvimos software para PBMs. E até que chegou um momento que não sei como caí de paraquedas também no Brasil, por culpa sua, de fato. É verdade. Que você, de repente, me disse, conheço um cara que sabe tanto quanto você das farmácias, só que ele é goiano. É verdade. Aqui tá. E aí surgiu o Cristiano Nunes, né? E aí, fazendo uma ponte dessa história que o Fábio contou, eu já tinha uma amizade com o Fábio de bastante tempo. E aí ele já tinha tentado entrar no Brasil nesse segmento algumas vezes. Depois ele vai contar um pouco da história da Zet também na Argentina, né? Mas, de repente, um dia, um amigo em comum encontrou o Cristiano no prédio. Eu não sabia ainda, né? Éramos vizinhos e não tínhamos ainda nenhum convívio. Ele recém-mudado, eu também. Fizeram a ponte, começamos a conversar e ele falou, olha, todo segmento de software de farmácia. Eu falei, cara, preciso te apresentar um amigo meu. Mas me conte como que foi que você chegou até aquele dia que nós nos conhecemos. Ou antes disso eu não conheço. Conta aí pra nós. Eu tava no prédio jogando squash, né? E o amigo falou que tinha um irmão que trabalhava com tecnologia. A gente começou a bater um papo, né? E ele falou, olha, tem um amigo meu também que mora aqui no prédio, que conhece um argentino que tem software para farmácia. Eu falei, cara, deixa eu conhecer esse cara, porque eu já estava procurando me realocar, né? Isso no final já de 2022. Eu falei, cara, deixa eu conhecer, né? E nós marcamos lá no Piquiras, começamos, acho que era umas 10 horas da manhã. Quando era mais de 1 hora da manhã, nós estávamos ainda lá tomando vinho e confabulando, né? As possibilidades. Para você que não é de Goiânia, Piquiras é um restaurante famoso aqui na cidade de Goiânia. Quem não conheceu, não estamos recebendo para fazer merchandise, mas é um lugar bem bacana de conhecer. E isso. Para você que é brasileiro, se bebe vinho também. Se bebe vinho também. Aí, só que nesse dia a gente não foi beber cerveja, bebemos vinho. E no meio da confabulação, falou, olha, eu conheço o mercado do Brasil, já estou nele há mais de 17 anos, estou saindo dele, estava saindo e estava finalizando o no-compete de uma empresa que eu tinha vendido e falei, cara, vamos unir o útil ao agradável e começamos a brincar, né, com a Vetor e depois saiu aí a Zet Brasil. E aí foi quando surgiu o Flávio, né? Isso, aí o Flávio já tinha Vetor, né? Eu saí com a incumbência de bater um papo, falou, conheço a Argentina e tal, talvez aí na frente vai sair um casamento legal e eles começaram o namoro e hoje nós temos a Zet. Não se esqueça que viajou para a Argentina para conhecer a Zet, especificamente o Flávio,
E você foi aí meio... Eu fui meio de espião, né? O cara contava muita coisa, eu falei, pô, mas não é possível. Tudo isso que esse cara falava era verdade, né? Eu queria ir lá ver. Né? E acabou sendo, tem muita coisa legal, a gente trouxe muita coisa da Argentina pro Brasil, estamos implementando, né? Então foi um benchmark bem legal aí entre os dois países. Tem muita coisa... O mercado de varejo, de farmacêutico da Argentina é totalmente diferente, né? Do varejo brasileiro, mas as experiências que eles tiveram lá nós trouxemos para o Brasil. Mas eu imagino que assim como eu, todas as vezes que você vai na Argentina, você vai para beber vinho e aproveita para fazer alguma outra coisa, como nesse caso foi conhecer a sede da Argentina. Foi conhecer lá, a gente conheceu toda a equipe, foi bacana, nós passamos lá acho que 2 dias, né? 2 dias. Nós trouxemos uma série de comendo ideias. carne, comendo boas e carnes bebendo e bebendo vinho. bons vinhos. Correto. É ótimo. Mas me conta como é que você fez a transição. Você fazia, obviamente você já mexia com software, mas por que você começou a mexer com software para drogarias? O que foi o bichinho ali que te picou do varejo farmacêutico e por que você se apaixonou por ele? Caí de paraquedas. Caiu de paraquedas? Eu trabalhava para uma empresa, essa empresa... Trabalhava não, era sócio de uma empresa e ele tinha designado a gente para desenvolver um software para o agronegócio, para cana-de-açúcar e álcool. E no final do processo, final do projeto, eu recebi uma ligação de um cara que tinha umas drogarias em Brasília e perguntou se a gente tinha aí uma solução, né? E eu, como um bom desenvolvedor, como 99% dos desenvolvedores, falou que tinha. Na verdade, fomos lá para dentro, entendemos e saímos desenvolvendo, né? Trocando trocando o motor do avião com ele voando. Isso foi em 2000, né? 2001. Nós aí entramos e apaixonei. Fui picado como nós falamos, né? Quando a droga pica a gente não larga dela mais nunca. Né? E estamos aí, fiquei um período de quase mais de 5 anos fora do mercado, meio ausente dele. Mas a partir de 2023, final de 2023, nós entramos aí com gosto de gás dentro dessa brincadeira nova. E esse cara é bastante humilde. Ele contou só um pedacinho da história dele, mas ele é um dos caras mais respeitados no varejo farmacêutico no Brasil. O conhecimento que ele tem é difícil tirar da cabeça dele, porque nem sempre ele tem a paciência de explicar, porque ele é meio acelerado. Mas é um cara que é muito respeitado no segmento, e isso desde donos de drogarias, donos de redes de drogarias, as associações, as empresas de softwares, os concorrentes respeitam muito. Quando a gente vai a algum evento junto, os concorrentes todos vêm conversar com ele porque respeitam muito. Ele é um cara que conhece muito realmente do mercado. Mas, Fábio, colocamos aqui um pouco do início da história, né? Mas como é que a Zet Brasil surgiu de verdade? Como é que esse sonho lá da Zet Argentina se realizou aqui depois que você bateu esse papo com o Flávio? Flávio, um abraço, ele vai estar aqui com a gente em breve também. Para começar, você fez um comentário já antes. A Zet da Argentina tentou entrar no mercado brasileiro na época da rastreabilidade de medicamentos, a partir do ano 2008. Inclusive, a Zet comprou uma empresa aqui no Brasil, Simber, é o nome, no intuito de trazer os softwares da Argentina para o Brasil, para concorrer com o Cristiano, de fato. Só que não sabíamos. O assunto é que, como disse Cristiano, a lógica do mercado varejista farmacêutico brasileiro é absolutamente diferente da Argentina e nós realmente não tivemos sucesso. Esse foi o começo, então nós trabalhamos bastante com o assunto da rastreabilidade durante essa época. Fizemos inclusive uma parceria naquela época com a IMS, hoje a IQVIA, para trabalhar nesse mercado da rastreabilidade. Tentamos emplacar nosso software carro-chefe, que é Touch and Sale, da Argentina, aqui no Brasil, mas realmente não conseguimos nos adaptar ao mercado. Então nunca conseguiu decolar o projeto. Até aquele dia que o Flávio caiu em Buenos Aires, depois de sua insistência, e começamos a falar com a equipe de desenvolvedores da Argentina, com Flávio. Eles mergulharam no que nós fazíamos, explicaram o que não podia ser feito no Brasil, e de um momento para outro, realmente eu não sei como, mas acabamos assinando um contrato onde íamos nos associar com a Vetor. A ideia era que a Zet absorvesse a Vetor, uma fusão por absorção, e criássemos uma empresa nova para desenvolver um software de nova tecnologia, com novos alcances,
com novas funcionalidades, mas respeitando a cultura brasileira. E olha que deu certo. Passamos de 200 lojas que Vetor tinha no ano 2021 a 1.600 e para final desse ano, adianto que vão ser mais de 2.000. É verdade. E aí é uma coisa, Cristiano, que eu acho que é interessante, né? É lógico, a Zet lá já era uma empresa consolidada, com um know-how grande no mercado argentino, mas nunca tinha pisado no Brasil. Tinha um software consolidado, um market share lá importante, na casa lá de quase 70%. E o Vetor Pharma, que é o principal produto da Vetor e que hoje é o principal produto da Zet, era um produto que estava ali inicialmente focado em pequenas drogarias ou, no máximo, pequenas redes de drogarias. E hoje estamos aí já falando em 2.000 clientes no final do ano. Me explica um pouco como foi essa jornada depois da sua entrada, porque a gente sabe que a sua entrada recentemente foi o que realmente proporcionou esse crescimento exponencial. Mas mais do que isso, eu gostaria de ouvir de ti o que você acha que na ferramenta hoje traz essa possibilidade da gente ter um share tão expressivo no mercado brasileiro, mesmo sendo uma empresa relativamente jovem. Primeiro, Fábio, não deu certo as coisas porque eu não estava lá. É isso aí. Além de inteligente, é modesto. Por que você não me conhecia? Eu queria te derrubar. Mas, cara, é o seguinte, muitas das vezes as pessoas acham que é o software ou o que fez crescer foi... Não, eu olho por um seguinte olhar. A nossa equipe é muito forte, então todo mundo engajou, né, nessa nova jornada da empresa. A nossa empresa não é construída por uma pessoa, né, como era no passado. Era muito focado em uma pessoa só. Hoje não, nós somos vários, né, são vários Cristianos, vários Flávios, vários Mauro, né, vários Gustavos lá dentro. Então o nosso sucesso hoje para essa expansão é o comprometimento da nossa equipe. Até sendo um pouco... diferente daquilo que você perguntou, né? Nosso diferencial hoje é a nossa equipe, é a paixão que nossos colaboradores, que os nossos sócios têm pelo negócio. Porque se fosse por uma pessoa, 2 pessoas, já tinha degringado há muito tempo. Para vocês terem ideia, nós saímos de 200 lojas, né? Uma empresa desacreditada, que todo mundo achava que era pequenininha, né? Por pessoas ali que cada um dá o seu pulo do gato para que ela se torne o que é hoje. E queremos, com muita humildade, revolucionar esse mercado, né? Principalmente o varejo farma do médio porte, trazendo mais consistência, né? Porque o varejo, desde quando eu abandonei ele, né? Que eu saí dele, teoricamente eu até abandonei porque eu acabei pedindo conta da empresa, ele mudou muito. Então nós tivemos que fazer em um ano, né? Em 1 ano e meio, há uma defasar de 5 anos de desenvolvimento de mercado. Então hoje eu devo esse sucesso à empresa inteira, a toda a nossa equipe. Claro que aqui a gente vai ficar falando de nome de concorrentes, mas o Cristiano foi fundador de uma grande empresa que foi vendido para uma empresa de capital aberto e, obviamente, ele trouxe um grande know-how, até porque a ferramenta dele era muito focada em grandes redes, né, Cristiano? Sim. E de lá para cá, a gente trouxe muito dessa expertise sua para dentro da Zet. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho quem que é o perfil do cliente da Zet hoje e, na sua opinião, se você tivesse que eleger a principal ferramenta ou a principal feature dentro do nosso sistema que o cliente bate o olho e fala assim, é isso que eu quero. Os nossos clientes são que tem perfil, não é número de loja, não é faturamento. É perfil de maturidade de gestão do dono da farmácia, da equipe gestora da farmácia, né? Muitas vezes perguntam, mas eu sou muito pequeno para ter o produto da Zet. Não, mas qual é o seu nível de gestão? Porque nós costumamos falar dentro da Zet que a gente não vende sistema, a gente vende um conceito de gestão. O que hoje, quando a gente apresenta nosso produto, quando o cliente ele abre os olhos, continua sendo a gestão de estoque, continua sendo a gestão de mix, né, a gestão de precificação, mas hoje o principal resultado que a gente entrega para o cliente é a gestão de estoque. É a centralização de dados, né, o trilho de excesso, toda a parte de movimentação do produto. Esse é o nosso diferencial hoje. Muito bacana. E Fábio, nesse sentido, nós estamos falando aqui de ferramentas, de tecnologia. Na sua opinião, qual que é a importância da tecnologia para o mercado farmacêutico? E olhando para o futuro, né? Como você acha que as novas tecnologias, como o IA, como a robotização, como isso vai impactar o varejo farmacêutico, já que outros mercados já foram impactados por isso mais recentemente? Não, o primeiro é que realmente o que diz Cristiano é uma regra básica dentro do mercado farmacêutico varejista em particular. Não se ganha tanto dinheiro na venda quanto na compra. O dinheiro se ganha na compra. Você tem que saber o que comprar e o que não comprar.
Você tem que saber quando comprar e quando não comprar. Porque as decisões mal escolhidas são as que te levam na falência. Essa é uma realidade. Novas tecnologias são as mesmas tecnologias do passado, só que mais modernas. A inteligência artificial hoje em dia, é uma série de algoritmos bem estruturados para resolver as coisas que antes precisava escrever no papel para que uma função resolvesse por ti. Hoje a inteligência artificial vai ajudar, claramente. É o futuro. Nós estamos de fato... isso não é novidade, mas a ZET já está desenvolvendo sua inteligência artificial faz tempo. Todo esse ano, de fato. E estamos treinando ela e pronto. No futuro próximo, acho que 2025 já o mercado vai conhecer a nossa inteligência artificial. A nossa Zélia. Nossa Zélia. Nossa Zélia. O cara não sabe guardar um segredo. Exatamente. Zélia é o nosso motor, né? É a nossa IA. E nós três aqui somos os que estão diretamente mais envolvidos, inclusive, né, no dia a dia. E aí queria te perguntar, Cristiano, como que você acha, por exemplo, que a IA vai transformar ali a experiência, sem fazer spoiler, não precisa falar o nome do produto, hein? A Zélia é o nosso motor, claro, de IA. E Zélia é .ia, Zeli.ia, né? A gente já fez ali o trocadilho do IA. Mas como que você acha que isso vai impactar ali no dia a dia do balconista, no dia a dia do gerente, no dia a dia do dono da farmácia? Como que essa tecnologia vai entregar valor para essa cadeia toda? Fábio, você sabe, né? Não pode ficar contando segredo para mim, porque eu não consigo não pode segurar, contar, né? Não pode contar. É a única coisa. Lá na empresa, eu sou o único que fica sabendo das coisas. Porque se contar, eu saio contando para todo mundo, né? Estou com 46 anos e não aprendi a segurar a boca. E eu acho que eu não vou aprender. Não, já tá. Hoje, a revolução da IA vai ser em cima de atendimento. O atendimento, porque eu costumo dizer que o varejo farma, ele focou muito no compras, na precificação, focou na reposição automática, né, na comunicação, mas esqueceu de um ator. Foi deixado de lado nos últimos 10 anos, que é o balconista. O balconista, ele precisa de mais informação, porque o perfil do balconista mudou muito. Não é mais aquele médico, né, o médico farmacêutico, que é o balconista, fazia tudo dentro da farmácia, né? E essa figura acabou. Então, acho que a revolução vai estar ali no atendimento. No atendimento, pós-atendimento, ensinar pro camarada como é que ele vai fazer, né, pro balconista, como é que vai fazer as junções de produtos para vender a melhor cesta pro consumidor. Uhum. E é isso aí, a gente vê o mercado farmacêutico também é um mercado um pouco diferente de alguns segmentos, né? Desculpe. Mas, por exemplo, na pandemia, setores como de entretenimento, de shows, o setor de varejo alimentar, alguns passaram ali por dificuldade, os restaurantes, a cadeia de fast foods, muitos tiveram que se reinventar ali, trazendo, por exemplo, a lógica do delivery, né? E na pandemia a gente viu o setor de medicamentos, na verdade, crescer mais do que até a média histórica. Então, ou seja, muita gente fala, o setor farmacêutico não passa dificuldades, né? Então, é muito comum ouvir isso, né? Inclusive, tem alguns até concorrentes que falam uns dos outros, falam, cara, aquele meu concorrente ali, mesmo fazendo tanta lambança, ele ainda continua crescendo. Então é um mercado que às vezes até aceita, entre aspas, um pouco de desaforo ali, porque se diz que dinheiro não aceita desaforo, né? É um mercado que cresce em margens tão boas que de repente ele consegue suportar alguns erros na gestão. Mas se a gente estivesse falando aqui sobre desafios e sobre dificuldades mesmo, Fábio, o que você entende hoje que no Brasil é uma dificuldade no segmento de drogarias? Não vamos colocar as farmácias de manipulação, drogaria especificamente. Para começar, e tomando a linha que seguiu o Cristiano, o balconista da drogaria hoje não é um profissional farmacêutico, em geral. E tem uma rotatividade enorme. O balconista que entra hoje na drogaria, que vem talvez do açougue, ou do supermercado, ou que trabalhou como pedreiro, por que não? Uhum. É um cara que nunca mexeu com medicamento, que não sabe a diferença entre um produto e outro, tristemente é assim, e que pelo nível de tempo que vai ficar dentro da drogaria, muitas vezes, nunca chega a ser treinado. Então, esse cara, por exemplo, nunca sabe aonde estão os produtos e não sabe reconhecer eles. Ainda que o sistema informe para ele que tem que ir
pegar o produto XPTO da prateleira 4 do corredor 5, o cara não reconhece. Então, aí que entra, e vou fazer o gancho com a pergunta que você fez antes, a robotização. Além de que esse balconista tem que chamar o farmacêutico para poder indicar alguma coisa para o cliente, coisa que não vai fazer nunca, essa é a realidade, o balconista nem sabe aonde procurar os medicamentos, como reconhecer os medicamentos. Muitas vezes o que acontece é que o sistema diz que tem um produto 1 na prateleira 4 e o cara vai e não acha. E volta para o balcão e diz para o cliente, não achei. O sistema diz que tenho, mas não tenho. A robotização é um assunto que vai realmente mexer com isso. Nas grandes superfícies, as grandes drogarias, os centros de distribuição das drogarias vão ter que complementar a tecnologia atual com robôs. Não por velocidade de atendimento, no sentido de que o robô é mais rápido que um ser humano, não é assim, mas sim por segurança. Assuntos como produtos fora da data de validade. Nenhum funcionário de nenhuma drogaria vai pegar cada caixinha para olhar a data de validade se essa é a caixinha mais velha que tem na prateleira. Não existe isso. Então o robô sim vai fazer isso. O robô vai saber que na posição 4 da prateleira 5 do corredor 6 tem a unidade mais velha dos produtos que está pedindo o cliente e vai vender essa. Vai pôr em prática o conceito do first experience, first out. Hoje não funciona desse jeito. Ainda se o cara achou o produto, que não acontece sempre. Então a tecnologia, e retomando a pergunta passada, a tecnologia vai incidir muito. O mercado do varejo farmacêutico tem resistido, tal qual você diz, mesmo em situações de crise, porque a demanda de medicamentos é muito inelástica. É quase tão inelástica quanto a de produtos alimentares. A diferença é que nos produtos alimentares você troca um arroz caro por um arroz barato. Inclusive troca um arroz por uma polenta. Na saúde, quando você precisa de um antibiótico XPTO, vai ter que consumir esse antibiótico. É verdade. Pode começar. E voltando lá ao assunto da pandemia, né? Nunca se movimentou tanto dinheiro no varejo farma na época da pandemia. Mas também nunca se mostrou tanto despreparado que as farmácias estavam para trabalhar com esse dinheiro. Inclusive, após a pandemia, foi a época que mais teve abertura de empresas, recuperação judicial. Né? Todo mundo falou, mas o varejo farma não parou. Ele não parou, mas ele não sabia o que fazer com o dinheiro. E o dinheiro se tornou muito caro, porque ele vinha de um dinheiro muito barato, né? 2017, 2018, 2019. Quando chegou em 2020, houve a explosão. Teve vendas aí fantásticas, né? Do movimento dentro do farma. Mas só que aconteceu o seguinte, muitas empresas estavam alavancadas e utilizou esse dinheiro para pagar a dívida que estava. E acabou tendo essa onda de recuperação judicial. Eu falo o seguinte, as empresas têm que começar a olhar mais para os números dela, olhar mais para o financeiro, né? No passado o financeiro ficava em segundo plano. Hoje tem que andar junto. Tanto o comercial como o financeiro tem que andar de mãos dadas. É verdade. E uma coisa que a gente olhando um pouco aí para um passado recente, o segmento de drogaria e varejo farmacêutico passou por uma consolidação muito grande, né? A gente teve algumas coisas feitas aí que, se colocar num livro, não estaria no romance machadiano, estaria provavelmente ali na parte de terror, vamos colocar assim, Hitchcock, alguma coisa assim, né? Concordo. A gente viu aí tá até hoje. Tá até hoje. Tem gente pagando caro até hoje pelas lambanças do passado, mas a gente teve também algumas muito assertivas e isso deu uma mudada no mercado, talvez até aproximando mais com a realidade norte-americana, né, das grandes redes ali consolidadas. E isso, óbvio, não podemos dizer que não impactou aquele que é o nosso principal perfil de cliente, que a gente chamaria ali do middle market, né? Como você mencionou, é o cara que tem sim algum tipo de profissionalização, de processo e que esteja apto
a nossa ferramenta, mesmo que ele não tenha lá 50, 70 lojas. Mas, no geral, o nosso perfil de cliente está ali no mercado das redes médias. E eles tiveram que se reinventar, né, nesses últimos 10, 15 anos por causa das consolidações bem-sucedidas. Afinal de contas, esses players, não vamos ficar falando nome aqui para também, nós não estamos recebendo jabá de ninguém, né? Mas a gente, lógico, percebe que isso mudou. Algumas cidades, por exemplo, as redes regionais já não existem mais. Isso é uma realidade em muitos lugares do Brasil. Por outro lado, a gente vê cidades no interior do Brasil aí, onde essas grandes redes não conseguem entrar. E aí você tem ali aquele da rede local que conseguiu fazer frente ao grande e o grande nem entra naquela cidade, ou se entra não tem operações muito lucrativas, né? Onde que você enxerga hoje que seria o pulo do gato, vamos colocar assim, desse médio? É claro que a parte da tecnologia tem sim uma importância muito grande, e nós temos muitas features ali que depois você pode contar um pouco delas, do que ajudaria, mas o que seria o pulo do gato assim para esse cara que está lá agora nos ouvindo e fala, olha, eu sou empresário, eu já estou na 2ª ou 3ª geração e aqui na minha cidade eu tenho que cortar o dobrado, como diz aqui em Goiás, né, para brigar com essa rede. O que seria o pulo do gato para esse empreendedor? O que eu vou falar aqui vai parecer bem clichê, né? Mas só tem uma forma de uma empresa crescer e se manter sustentável: investir em pessoas. O empresário ele tem que investir no conhecimento das suas pessoas, reter o conhecimento, fazer com que os seus colaboradores entendam o caminho da empresa, está indo por números. Nada mais inteligente ou interessante para a empresa ela entender seus números. E hoje está muito difícil achar pessoas que sabem fazer isso. Primeiro, porque a educação brasileira não se forma empreendedores, se formam funcionários. E a gente não precisa mais dessa educação dessa forma. Nós tínhamos que ter uma educação focada para pessoas ver o desafio e poder ir lá e encarar ele de frente. E esse é o grande diferencial. Quem hoje investe em pessoas, buscam esse conhecimento, retém esse talento, ele vai à nuvem, ele vai para a lua, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o varejo farm ele não quebra, ele muda de mão. Então a cada 8 anos, 9 anos, há uma passada de mão. Se a pessoa não tiver, se o empresário, o empreendedor, ele não tiver preparado para as mudanças que o mercado sofre a cada 8 anos, 7, 8 anos, ele vai passar para outra pessoa e essa pessoa vai passando. Eu estou nesse varejo vai fazer quase 22 anos, né? E eu vejo isso acontecer. Nasce redes, ela estoura, depois ela desce, vem outra, estoura, desce e tudo está na mão de pessoas. Quando um empresário ele tem uma equipe boa, ele não passa por esse problema. Bacana. Não posso evitar pegar o gancho aí também, né? O mercado varejo farma no Brasil está previsto que para o ano 27, se eu não estou errado com os números, atinja em dólares um valor equivalente a 77 bilhões de dólares. É um número expressivo, né? Sim. Falo em dólares porque são os números que apresentam normalmente aqui via o close-up. Eles dolarizam os resultados. Eles dolarizam. Né? É para comparar com o resto da América Latina, o resto do mundo, né? Claro. Esse mercado está pessimamente mal distribuído, claramente. Tem as farmácias que pertencem aos 5 grandes grupos, que todos têm mais de 1.000 drogarias, que claramente levam uma vantagem, tem uma vantagem. Como realmente comentavam, o assunto é que tem locais onde essas redes não conseguiram entrar. E logo tem também a ideia do associativismo, né? Sim. Que foi muito bem sucedido aqui no Brasil. Muito, muito bem sucedido. Também não vamos fazer nomes porque ninguém nos paga. Mas foi acho que um dos poucos do mundo, né? Totalmente. Foi um dos poucos do mundo. E é tirar o chapéu, o associativismo. É para tirar o chapéu, realmente. Estamos falando de uma organização que tem 15 mil lojas. O que a torna a maior rede do Brasil. O que a torna a maior rede do Brasil. E sabe que aí creio que realmente temos que olhar, focar o olho. Essas 5 grandes redes das que falei, que todo mundo conhece, investem em tecnologia, investem em recursos humanos, investem em treinar aos recursos. Essas 5 grandes redes investem mais em tecnologia do que inclusive as empresas que fornecem tecnologia para as drogarias. A esse ponto. Eu costumo falar que é quase 1,5% do faturamento é tecnologia, né? É mesmo. De investimento. Exatamente. Só que aí tem
uma grande rede que sempre está bem à frente de todo mundo, que tem sistemas de fidelidade, sistemas de cashback, sistema de PBM próprio, sistema de... Todas as outras redes não conseguem fazer isso. Os clientes que estão no meio querem, mas não tem bala na agulha, né? Sim. Os pequenos nem pensam nisso, porque estão mais preocupados em como chegar no final do dia, não no final do mês. Sim. Como é que se diz aqui? Trabalhar no almoço para pagar a janta. Sim, exatamente. Então, nossa obrigação moral, inclusive, é criar esses produtos para que nossos clientes possam concorrer com essas grandes redes. E estamos nesse caminho. É verdade. E até eu queria fazer a ponte aqui do Yes Benefícios, por exemplo, né? Que é um produto nosso interessante que a gente está lançando agora, que traz essa solução, né? Se a gente for pensar, para quem não está muito afeito à tecnologia, né? Assim, hoje o cara fala, vou fazer um app, é R$1 milhão. Vai fazer um app, R$1 milhão para qualquer coisa, porque nós estamos falando de, se for um aplicativo nativo, né? Você tem que ter pelo menos um desenvolvedor Android, você tem que ter um desenvolvedor iOS, você tem que ter um gerente de projetos, você tem que ter um designer UX e UI, você tem que ter uma pessoa de testes. Aí, para tudo isso, nós não falamos ainda de água, luz, telefone. Vamos considerar que está todo mundo lá no home office, usando a internet de casa, a água de casa e o café de casa, né? E ainda não pagou para divulgar, cara. E não gastou nada com marketing. Então, ou seja, depois de R$1 milhão gasto, aí você tem o quê? Você tem um app na loja. Convencer o seu cliente a baixar o app também é outro tipo de investimento, que aí nós estamos falando talvez nas dezenas de milhões de reais, que são o que as grandes redes fazem. Então não dá para brigar com esse tipo de player, né? Se a gente fala que essa conta nossa aqui, R$1 milhão então para desenvolver uma aplicação, tá certo que os grandes talvez até gastem mais, porque o time vai ser mais robusto, e tá lá mais 9 milhões de mídia para fazer uma conta redonda, R$10 milhões. Beleza, para uma rede, R$10 milhões é 0,00 alguma coisa do faturamento anual. E para o pequeno, né? E para o médio, que tem 50 lojas, né? Ele não vai conseguir pegar 10 milhões do orçamento anual dele e alocar. Então, o Yes é uma solução para isso que... Mas um exemplo claro, saindo do Yes, uma coisa que aconteceu semana passada. A gente demorou 1 ano e meio para assinar contrato direto com a Fiserv, não é? É verdade. 1 ano e meio até poder nós sermos subadquirentes, ou nós sermos a empresa que mexe com o TEF sem intermediários. Sim. Demorou muito. Se demorou muito para nós, imagina quanto demora para uma rede individual sem ajuda de terceiros. Por isso que eu falo que investir em pessoas, né, dentro da companhia, ela é mais lucrativa, porque a tecnologia ela é um meio, né, e as pessoas estão achando que ela é a solução, e não é. Tecnologia é meio para se crescer. Eu não posso pegar o meu negócio... Olha que eu sou desenvolvedor de software, sou de uma empresa de software. E eu falo que tecnologia é meio. O que faz uma empresa ser soberana naquilo que ela se propõe a fazer são pessoas. Pessoas apaixonadas, pessoas com propósito, entendendo aquilo que você almeja entregar para o próximo. E principalmente, pessoas que estão dispostas a servir. Né? Hoje em dia está difícil a gente achar pessoas que estão dispostas a servir o próximo. É verdade. Isso está muito difícil, está mudando muito rápido. E assim, é o que você falou da ferramenta, o software é a ferramenta, é o meio, né? Ter um carro de Fórmula 1 não me torna o Lewis Hamilton, né? Ter um Stradivarius não me torna um violinista capaz de tocar a 9ª sinfonia, né? Então é exatamente isso, né? A ferramenta sem pessoa, ela não é nada, né? Exatamente. E a gente encontra muita dificuldade hoje em fazer que as pessoas parem para ler. Eu tenho dificuldade, né? Até um dia desse nós estávamos comentando, eu tô com um rapazinho aqui na empresa que ela leu a primeira, segunda, a terceira palavra e o restante do final do texto, né? Aí eu cocei a cabeça e falei, rapaz, não é que eu faço desse tipinho? Né? E agora eu tô me policiando isso. Estava preocupado porque estava pensando, é Cristiano quem está sentado do meu lado? Aí eu peguei e falei, eu tenho que começar a melhorar a ler, né? E por mais que eu seja acelerado, boto fogo em todo mundo, mas eu começo a observar que tudo que a gente faz depende de pessoas, né? Cara, mas tá sendo clichê com isso? Não. Nós entregamos uma solução, um meio.
Se o empresário não tiver uma equipe comprometida, ele não vai fazer. Nós não vamos fazer milagre. Inclusive, eu costumo falar isso muito, né? Eu tenho um pacto com Jesus Cristo, né? Eu não faço milagre, ele não faz sistema. Tem que ser. Então, falando em milagre e voltando para o Yes, eu parece que estou respondendo sempre uma pergunta atrasada, né? Mas preciso do gancho. Delay. Eu não tenho a velocidade suas. Não, o assunto do Yes, acho que o mais importante dessa ferramenta que a gente desenvolveu está em relação com poder trabalhar com a cadeia inteira de suprimento, ou seja, uma cadeia vertical que inclui necessariamente a indústria, quem fabrica, quem importa o produto que vai ser vendido para o cliente. Finalmente, se a gente para um segundo para pensar, ler o texto desde o começo até o final, sem parar na primeira linha e chegar ao final sem ler o meio, a realidade é que a indústria procura chegar ao consumidor final. Esse é o segredo. Coca-Cola fabrica... Desculpem, não é publicidade, ninguém me pagou. Coca-Cola fabrica Coca-Cola para chegar a Cristiano. Cristiano que vai beber a Coca-Cola. Agora, no meio, tem uma quantidade de intermediários que é incrível. Desde o centro de distribuição da Coca-Cola, sai da fábrica, chega ao centro de distribuição através de um transporte. Do centro de distribuição chega a um atacadista. Do atacadista, por outra via de transporte, chega ao varejo. O varejo, que normalmente tem um centro de distribuição, também gera uma logística interna até chegar à drogaria, nesse caso, se fosse que a drogaria vende Coca-Cola, claro. E essa drogaria é a que vai chegar ao Cristiano. Bom, imaginem que para isso, normalmente, no mercado, vou olhar para a câmera. A câmera diz que se usam 5 a 10 softwares diferentes para poder atingir desde Coca-Cola a Cristiano. E nós com Yes, o que temos tentado, vamos torcer para que tenha dado certo, é chegar justamente de Coca-Cola a Cristiano, passando por toda a cadeia logística, por toda a cadeia comercial, envolvendo todo mundo, mas sem custos. Sem os custos absurdos das PBMs que hoje estão matando as drogarias. Hoje muitas drogarias nem atendem PBM por causa dos custos que tem que afrontar. Tem produtos que deixam prejuízo para as drogarias. Tem produtos que são muitas vezes os mais procurados pelo mercado, pelo consumidor, que acabam deixando prejuízo para a drogaria. Mas, mesmo assim, a drogaria tem que ter esses produtos. Não, e recentemente nós temos um cliente no norte do Brasil que foi fazer um levantamento de PBM e tem quase 300 mil reais de PBM travado. E ele não enxergava, e nós tivemos que fazer um levantamento e encaminhar para os fornecedores, para próprias PBMs, para dar a solução. Porque muitas das vezes, pegando o gancho, dando uma aumentada, né, do que ele está falando, o produto sai da PBM e eu ainda tenho produto para receber. Né? E ele simplesmente deixa para lá. Não, saiu do programa, não vou. Não, nós temos que cobrar e trazer o dinheiro hoje para dentro de casa, porque é muito caro. Né? Alguns clientes nossos aí que faz, que não é nossos clientes, né, dos concorrentes que fazem controle de PBM por Excel, sabem o tanto que é difícil. O cliente que tem Zet hoje faz isso via software. Né? O software consegue entregar para ele no momento que entra, no momento que sai. Se a entrega da PBM é centralizada, a gente faz todo o rateio. Então tem todo esse trabalho que a gente faz para facilitar. E olha que nós temos problema, hein? E dá muita dor de cabeça. Essa auditoria, essa consolidação de dados, acho que aí veio um ponto que é um forte realmente hoje do Vetor. É um produto que consolida os dados. Você sabe, numa mesma operação, quando você comprou o produto, quanto pagou, o que pagou, como pagou, quando vendeu, quem pagou, como e quem deve. Quem deve. E se você pagou os impostos também. Então, isso é importante. Sim. É uma das grandes batalhas que nós temos hoje internamente na Zet, é garantir sempre a consistência de dados. Né? Muitas vezes o cliente olha pra gente e fala assim, mas o Vetor é só Satelink. Não, vem aqui na sede. Convido a todos os clientes a vir nos visitar para conhecer a usina de Itaipu que nós temos aqui, para rodar o nosso produto. Né? Hoje, pegando o gancho aqui, hoje nós temos 2 data centers, né, em Goiânia e em São Paulo. A gente divide esse processamento, né, a nossa equipe é 24/7, pessoas o tempo
tempo inteiro tomando as decisões. Nós trocamos cliente de lugar, né, servidores, sem o cliente perceber. A gente não cobra do cliente processamento. A única coisa que a gente hoje cobra do cliente é armazenamento. Então a gente consegue fazer essas manipulações aí tranquilo e o cliente não percebe. É verdade. E a gente passou de 100 pessoas agora. O Cristiano focou bastante nessa questão, né, das pessoas. É uma coisa que a gente faz no dia a dia ali da ZET, e a gente busca certificações ali para as pessoas, o treinamento também das pessoas, e investir realmente porque as pessoas são as que vão nos permitir chegar nesse ponto. Mas eu queria puxar um outro assunto aqui também, que fazendo aquele gancho que a gente mencionou das grandes redes, da consolidação, drogaria, assim como alguns outros setores, né, mas drogaria eu acho que demorou um pouquinho mais para chegar. Todo empreendedor, claro, vai falar: o meu negócio é atender bem o meu cliente, o meu negócio é ter sempre o produto para o meu cliente, o meu negócio é sempre que o meu cliente vá embora, ele volte, porque é muito mais caro uma aquisição de um cliente do que a retenção. Então, para todos os negócios, claro, o empreendedor ele vai buscar isso. Mas se a gente for pensar naquela máxima que existe também na administração de empresas, que no final do dia tudo é conta de mais, menos e igual, precisa sobrar dinheiro no fim do dia. E óbvio que quanto mais maduro e consolidado o mercado esteja, seja por concorrência, seja por um player estrangeiro entrando no país, a gente acaba tendo cada vez margens mais estreitas, por consequência, menos chance de errar, né? Então, eu vejo, e não sei, queria ouvir até a opinião dos dois, drogaria passou a ser, mais recentemente, dois negócios. Um negócio de logística, né? Porque hoje é muito caro estocar, o metro quadrado está cada vez mais caro, estar num shopping center é muito caro. Você mencionou, por exemplo, o negócio dos robôs, não é à toa que a maior parte das indústrias de robôs para drogaria estão na Europa, que lá é um metro quadrado muito caro, com prédios muito estreitos, muito antigos, sem facilidade de adaptações, como aqui no Brasil, né? Então, ou seja, a gente sabe que o problema logístico, o custo de armazenagem é muito grande, os prazos de validades, a gente tem uma cadeia reversa de medicamento cada vez mais restritiva, custos muito altos, né, de descarte de medicamento. Então, quando a gente olha, logística é um baita problema, né? Hoje a gente tem a indústria guardando, a loja guardando o estoque junto com a cadeia de distribuição, como a gente estava conversando ontem do broker, né? Então, assim, além do negócio logístico, passou a ser também um negócio financeiro. Ou seja, muitos trabalham alavancados porque estão embutindo às vezes ali no preço final do consumidor a margem da antecipação do cartão de crédito, que é uma realidade, a maior parte hoje vem do cartão de crédito ou débito. O Pix está avançando, mas as taxas de débito e crédito não são baratas no Brasil, a gente sabe disso. Então, ou seja, hoje o dono de drogaria ou o gerente, o gestor que não souber lidar com logística e operações financeiras, ele vai ter muita dificuldade, né? Para a gente poder entender toda a fala que você está passando, a gente tem que voltar um pouquinho, né? E eu brinco, né? Lá vem história, né? Seguinte, o varejo farma, ele até 94, 95, ele era um samba do crioulo doido, né? O cara, quanto mais dinheiro ele tinha retido, mais a inflação estava comendo. Com a entrada do real, o que aconteceu? O dinheiro ficou mais barato, ficou mais previsível, né? Tanto que a minha geração, eu tô com 46 anos, mas eu não sei viver com inflação. Meus pais viveram com Venha para a Argentina, eu vou te ensinar. Não, eu quero ficar aqui. Então, de 94 até 2007, o varejo farma tinha uma transação financeira bastante peculiar. A farmácia comprava produtos para pagar com 200 dias, né, dividido em 12 vezes. Então era muito, muito legal. Então não se olhava tanto para estoque, não estava nem aí para armazenagem. Quanto mais tinha, então o dinheiro conseguia girar bem. Quando foi de 2007 para 2008, né, eu passei por isso, já estava na Rosário, em Brasília. Da noite pro dia, os prazos caiu de 7 para 14. Cara, foi um samba do crioulo doido. Foi onde houve-se a necessidade, né, da gente poder controlar estoque, ter a gestão de estoque, entender melhor a cadeia logística, né? Comprar da melhor forma possível. Eu até brinco, né, que você comprar o menor estoque possível para se ter a melhor eficiência. Então, aí 2007, 2008, nós aprendemos a trabalhar assim. Então, o empresário de farmácia, ele passou a ser um operador logístico. Eu até brinco nas minhas apresentações e consultorias que eu dou, palestras, eu falo que o dono de farmácia não vende remédio. Ele opera a logística. Então ele tem que ter o estoque no momento certo, na hora certa para o cliente. Porque eu falo que
o varejo farmacêutico ele vive de migalhas, né? São pequenas vendas constantes. Diferente do supermercado, que o ticket médio, o item dentro da cesta é muito maior. O item médio no Brasil que nós chamamos de cesta, do cupom fiscal, é 2,5 itens por cupom. Então é muito pequeno. E em reais, a média de quanto? A média muda de estado para estado, sim. perfil, mas hoje está em média R$60. Né? É muito baixo. Né? Quando a gente pega um supermercado, a média é R$400, né? R$500. Né? E a margem, obviamente, da farmácia é um pouco maior, mas ela tem um teto de limitação, que é o PMC, né? Principalmente para medicamento. Ainda não se conseguiu, raras exceções, ter não medicamento compondo a cesta com maior volume de participação. Então, quando chegou agora em 2019, 2020, ninguém estava esperando o que aconteceu, né? Que o dinheiro até essa data, de 2015 até 2019, estava muito barato. Né? Startup para lá, startup para cá. O varejo farma era muito assediado para emprestar dinheiro. Quando foi em 2020, todo mundo acordou da noite pro dia, tudo travado, tudo com problema. E se notou-se que o dinheiro ficou mais caro. E houve aquela necessidade de trazer o comercial e o financeiro junto. Hoje, nenhuma farmácia consegue reverberar no mercado para os próximos 10 anos, isso vai ficar nos próximos 10 anos, né, se não andar com o financeiro junto. E olhe que vai vir agora com a reforma fiscal, financeiro, comercial e fiscal. E logo atrás o contábil. Esse tripé vai ter que andar junto. Né? É verdade. Você queria complementar? Não, na verdade tenho que entrar a discutir tudo o que vocês dizem. Por exemplo, o Pix. O Pix está avançando, sim. Claro que está avançando. Já é 50% praticamente do pagamento. Mas sabe o que? É o que pode pagar as pessoas. O Pix tem um pequeno problema. Precisa ter dinheiro na conta. É verdade. E sabe que a compra na drogaria, como falei antes, é inelástica. Então, chega um momento onde você tem que comprar R$500 de medicamento para seu filho e sabe que vai pagar com cartão de crédito se não tiver dinheiro na conta. E se a pessoa está endividada ou está com o nome sujo e não tem cartão, vai buscar o cartão do familiar, do amigo emprestado e parcelar, né? E de algum jeito vai pagar. Exatamente. Aí chega na drogaria. A drogaria tem que repor o medicamento. O Cristiano falou. O negócio da drogaria, a parte logística do negócio da drogaria, sabe qual é? É que numa drogaria, no mercado das drogarias, vou começar de cima para baixo. No mercado das drogarias se vendem aproximadamente 150 mil itens diferentes. 150 mil. Nenhuma drogaria normal tem mais de 12, 15, 16 mil itens no inventário diferentes. Porém, entre todas as drogarias do país, se vendem nas drogarias 150 mil SKUs ou itens diferentes. A drogaria, que tem que ter? O sortido de produto para atender ao cliente que venha comprar. Aí é muito difícil realmente contar com todos os produtos que todo mundo vai querer. Quem ganha, finalmente, é a drogaria que pode abastecer ao cliente que venha comprar. Então, o comprador da drogaria tem que ter todas as ferramentas tecnológicas e o conhecimento tal que lhe permitam saber que esse produto que se vende uma vez a cada 93 dias tem que ter uma unidade. E que aquele outro produto que se vende uma unidade de média cada 30 dias, mas que quando vem um cliente tem que comprar 5 juntas, tem que ter 5 unidades. Tudo isso o sistema que diz. Tudo isso a lógica do sistema que tem que adivinhar, entre aspas. Aí toquei o assunto. O Gustavo, que veio comprar aquele medicamento de R$500... Minoxidil. Não, minoxidil não serve nem para ti nem para mim. Nossa, Mas tá servindo para mim. resolve pro Cristiano. Para nós dois já não tem mais essa solução. Não tem jeito. Esse cliente que gastou R$500 e pagou para a drogaria precisa desse dinheiro para comprar aquele produto que precisa ter na prateleira. E vai para o banco, e o banco, que é uma instituição de beneficência que só presta dinheiro para aquele que pode demonstrar que não precisa, vem com que esses R$500 que o Gustavo pagou em 6 parcelas não valem 500, valem 350. Ou seja, para mim, que tenho que
adiantar os 6 meses, eu recebo 350. E aí, qual é o negócio? O negócio morreu. O negócio é do banco, não é mais da drogaria. O único que ganhou dinheiro foi quem antecipou o dinheiro, né? Exatamente. E eu falo o seguinte, tem tantas opções de farmácias no Brasil, ainda dá no mínimo para aumentar mais 30% do que existe no Brasil, tranquilamente. Mas o grande diferencial hoje do farmacista, que eu falo para ele é o seguinte, aprenda a cativar seu cliente, aprenda a antecipar. O seu departamento de compra vive com o futuro, não é nem com o presente nem o passado, ele tem que antecipar o futuro. E hoje são poucas ferramentas no Brasil, inclusive, Vetorzão ajuda, tá? Olhar o futuro. Então, um grande problema é que muitas vezes o comprador está amarrado ao passado. É verdade. E eu falo isso constantemente, e agora que a gente está na nossa, né, eu falo que a gente vive brincando, trabalhando, agora no nosso podcast, que a gente tá, de vez em quando vai aparecer aqui com vocês, né? Olhar o futuro. Isso é o grande, o tempero que vai fazer grande diferença nas farmácias. Olhar o futuro. E tenho duas coisas a colocar aqui. A primeira, fundamental, quando Gustavo foi na minha drogaria a comprar o produto e eu não tive, como ele é meu amigo, volta. Na segunda vez que eu também não tive o produto que ele procurava, ele já me olha meio feio. E na terceira vez que eu disse não, o cara não volta mais. Dando uma colher aí, hoje, para você completar uma receita, você vai no mínimo em 5 farmácias. É uma loucura. No mínimo em 5 farmácias. E o cliente percebeu que você não tem um produto. Nós da Zet temos a solução para isso. Para isso não acontecer, para minimizar. Né? Eu falo o seguinte, toda automação ela é benéfica e ao mesmo tempo maléfica. Então a gente sempre pede autorização para as tomadas de decisões que nós vamos ter. Nós já trabalhamos com processo de inteligência artificial há mais de 20 anos. Sim. Né? Não gourmetizada como está hoje, mas já trabalhamos. Então nós já conseguimos o que? Identificar esse perfil de venda e garantir para a farmácia o estoque mínimo para ela poder comprar de produto receituário. Que hoje, eu até brinco, né? O receituário ele tem uma participação na venda muito baixa, mas na percepção do cliente de falta ela é altíssima. É verdade. E você falou de futuro, né? A gente que está na área de software. Software é um exercício de futurologia diário, né? Você falou da inteligência artificial. A inteligência artificial existe há 50 anos. Tem muita gente que acha que surgiu com a OpenAI, né? Que surgiu com o ChatGPT ou com chats blá blá blá. Mas isso existe há pelo menos 60, 70 anos já com boas qualidades. Pouca gente lembra, mas há quase 15 anos atrás, a IBM já tinha o Watson, né? Que já era uma inteligência artificial, inclusive muito bem treinada. Que era filho do Deep Blue, que foi criado para vencer a Anatoly Karpov e Garry Kasparov no xadrez. É verdade. Então você vê, é um exercício de futurologia. Às vezes as coisas que a gente está desenvolvendo agora, a maior parte delas, inclusive, a gente vai jogar no lixo, porque quando você está tentando prever o futuro, você não vai prever o futuro por uma via, você vai tentar prever por 10 e 9 você vai jogar fora e uma você vai acertar, né? E em tecnologia tem muito disso, de pivotar, como se chama aí na startup e tal. Então, eu acho que essa questão do futuro é uma coisa que para nós é muito real, né? A gente está o tempo inteiro conversando sobre o futuro. E talvez o empresário que esteja ali no dia a dia, na gestão, ele se atola um pouco nos problemas e acaba não sentando para discutir, né? E isso que você falou, eu acho que é muito importante. É sentar com a gente na Zet, por exemplo, e como que vocês podem me ajudar com o meu futuro? Para onde vocês estão enxergando que o mercado vai? Que tipo de tecnologia? Como a gente falou aqui de robotização, como a gente falou aqui de benefícios, de fidelidade, de cashback. Cashback foi um terror no país, a gente teve vários fracassos de cashback. Como que o cashback pode funcionar de verdade na fidelização do meu cliente? Então acho que é isso que no dia a dia a gente pode contribuir muito, né? A gente somando os clientes, e o Fábio colocou aqui mais de 1.600 clientes, a gente tem hoje uma realidade que pouca gente sabe, né? Além dessa infraestrutura gigantesca que a gente tem que ter para dar conta de 1.600, né, estabelecimentos funcionando a todo vapor, muitos deles trabalhando até meia-noite, outros 24/7. Então a gente tem que ter uma estrutura muito grande, mas
a segurança da transação, dos dados, da transação financeira. O Fábio colocou aqui da Fiserv, né, que é um player que a gente fechou o contrato recentemente. Nós estamos falando de transacionar dentro das nossas estruturas, hoje quase 5 bilhões de reais por ano, né? Então é muito dinheiro que a gente movimenta do nosso cliente, então a gente precisa o tempo inteiro estar passando essa segurança para eles. Como você brinca, não é 5, é 10. É 10, São né? 5 de ida e 5 de Exato, volta. a gente compra o estoque e depois vende, né? Se somar entrada e saída, vai bater os 10, é verdade. Eu até comungo da sua fala, né? O empresário vem conversar com a gente, entender. Muitas das vezes a solução está dentro da casa dele, o empresário fica ali inventando um monte de mirabolação, de coisas mirabolantes, e muitas vezes o simples. Eu tenho um mentor, né, um grande amigo, que tem tempo que eu não falo com ele, que era o seu Álvaro, o Álvaro Júnior também da Brasil, né, que ele sempre explicava, cara, me dá o simples, a bicicleta, não invente moda. Não queira me colocar um supersônico numa bicicleta. Me dá a bicicleta, que ela vai me fazer bem, vou andar onde eu quero e vou conseguir crescer com consistência. Hoje a Zete, ela procura sempre a bicicleta, sempre o que é simples. Nada de ficar reinventando a roda. E muitas das vezes a gente tem embates aí, homéricos com alguns clientes nossos, que ele fica reinventando a roda. Gente, a única coisa que faz, além de pessoas bem treinadas, pessoas com propósito do seu negócio, é simplicidade. É verdade. Nada mais básico do que você fazer o básico. O básico nos leva a Marte. E muitas vezes o cara fica inventando um monte de siglas bonitas. Eu começo a coçar a cabeça e falo, cara, deixa aqui o meu if then else aqui, resolve 10 vezes mais. Né? É que a burrice natural às vezes realmente presta. Não precisamos da inteligência artificial. E é incrível como, igual quando a gente vê naqueles reality shows lá de restaurante, né? Você vê algumas versões brasileiras, outras estrangeiras, mas sempre é assim. A gente que tá de fora vendo o problema, você bate o olho e vê o problema, né? Você tá assistindo, é claro que aquilo é feito de uma forma de entretenimento, mas a gente que tá de fora, a gente vê os problemas até estruturais, né? Você vê o problema do teto, o problema do chão, a mesa que não é limpa, a forma como as pessoas servem. Para nós isso é muito natural, mas o cara que tá lá dentro do problema, ele nem percebe que isso é um problema. Aí chega lá pro consultor que tá indo, se acostumou com o problema. E isso é natural da mente humana, a forma como o nosso cérebro processa as informações sensoriais, né? Então, ele se atola tanto no dia a dia, né, que ele nem percebe que aquilo mais é um problema. E como você falou, às vezes o problema tá dentro de casa, a solução, né? E aí eu queria até deixar o gancho aqui para você trazer para nós, Cristiano, nesse ano de 2024 aí, o que você percebeu dentro de um cliente que você fala assim, cara, isso aqui realmente me deu prazer em entregar esse valor pro cliente, porque ele deixou de ter um prejuízo que ele tinha, ele conseguiu alavancar o negócio dele. Conta aí para nós uma experiência. Eu tenho um cliente recentemente que eu fui fazer uma visita para ele, já estava incomodado com o volume de estoque que ele tinha, e a gente fizemos aí um MVP, né, baixando estoque, melhorando alguns algoritmos do sistema. A gente conseguiu reduzir o estoque dele monstruosamente e sem perder venda, né? Aumentou um pouquinho a falta, mas ele bateu meta. Aliás, foi muito maior do que a meta dele. O estoque dele baixou muito. E esse mês, se Deus quiser, nós vamos parar de antecipar cartão. Porque hoje um câncer dentro da farmácia é antecipação de cartão. Um dos nossos objetivos da nossa área de treinamento, acompanhamento de cliente, é ensinar o cliente a trabalhar de uma forma que ele não precise buscar recurso fora. Né? O próprio recurso da farmácia consegue fomentar o negócio dele. Lógico que existe caso específico, a montagem de uma farmácia, tudo bem. Mas o dia a dia, temos que nos preparar para que você não vá ao banco buscar, porque é dinheiro jogado fora. Cada centavo que você faz de antecipação, você está dando dinheiro para o outro que é seu. Nós estamos falando de, muitas vezes, 3%, 3,5% da operação que fica na mão do cartão. É claro que metade é cartão, mas 3,5% de 50% do seu faturamento. Então é uma paulada, né? E aí é o que você falou. Uma coisa é o cara virar e falar, não, eu vou no banco, eu vou antecipar o recebível porque eu quero uma expansão, eu vi uma oportunidade de negócio no meu fornecedor. Aí já não é mais 3,5%. E esse é o problema. Então, antecipar por opção é uma coisa, maravilhoso. Agora, antecipar por necessidade, né, para vender literalmente o almoço para comprar a janta, é onde às vezes você vê e olha, esse cara surgiu junto comigo no mercado, começamos na mesma época, o pai dele com uma lojinha, o meu pai com uma lojinha. Eu tô aqui ainda com 2 lojas até hoje, já na segunda geração, e esse cara tá com 70.
É a hora que você tem que se perguntar o que eu tô fazendo de errado, né? E a gente tem que tomar muito cuidado quando fala, você tem o estoque. A gente tem que respeitar a história do empresário até ali. Sim. A gente fala, olha, temos oportunidades de melhora, né? Porque lá no passado, quando eu estava iniciando, você tá errado. Não, você não tá errado. Não existe Você veio, você veio até aqui. Agora, tem essas janelas de melhoras, certo? Que vai te impactar positivamente amanhã ou depois. Como eu sempre comento, né? Nós vivemos de futuro. O que nós já compramos está dentro de casa. A gente tem que dar um jeito de desovar. Agora, qual é a próxima oportunidade, né? Qual é o próximo pulo do gato que eu tenho aí nos próximos 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, né? Porque a gente hoje, antigamente a gente falava de imediato, hoje a gente tem que pensar o futuro, né? Os próximos 10 anos, o que a gente vai fazer? Se nós estiver vivo lá, né? Amém. Mas veja só a história. Vou fazer uma historiezinha para me associar com esse jeito de pensar de Cristiano. E associar isso ao conceito do yes. Vou unir as pontas. Hoje em dia, quando uma indústria precisa atingir a meta de vendas, quer criar uma promoção para quê? Para atingir ao seu alvo, que é o consumidor. Qual o problema? Hoje eu vejo que não vou atingir a meta de vendas ou indústria, eu crio uma promoção, onde vou mostrar para a câmera essa promoção para vender essa caneca. Eu quero atingir minha meta de crescer 20% na venda dessa caneca. Então vou fazer, segundo todos os meus cientistas que calcularam que se eu faço uma promoção de 17% de desconto, vou atingir a meta de 20% de crescimento, então eu faço a promoção. Aí falo com as distribuidoras e vendo o 20% acima do que vendia com 17% de desconto, né? Mas a distribuidora não transporta não traslada esse 17%, esse 20% para o atacadista. Então, aí o atacadista compra com 13%. Aí o atacadista pensa, né? Eu vou ficar com uma mordida disso. Vou trasladar só 10% para a drogaria. E a drogaria recebe e diz, vou trasladar desconto. Quanto? 5%. Aí aumenta o inventário. Ele não pensa no custo desse inventário, pensa no lucro daqueles 5% adicionais, acaba se ferrando, na verdade, porque finalmente, se ele tem que adiantar, tem que fazer um adiantamento de cartão de crédito, pagar 7% para adiantar esse dinheiro, realmente perdeu. Qual o resultado disso para todo mundo? Porque todo mundo vai perder aqui nessa cadeia, nessa história. História com E e sem H. Aprendi, viu? Tô aprendendo português, para quem não saiba. Então... E poucas pessoas sabem usar, tá? Poucas pessoas sabem usar. Então, o fabricante, a indústria, o que fez? Adiantou vendas. Só adiantou venda, não produz nenhuma mudança de share. Porque no mês próximo, a distribuidora vai olhar no inventário e lembram daquele 50% que sobrou da mercadoria que não transferiu o desconto? Ele não precisa comprar. E o atacadista, ele também guardou, também não precisa comprar. Então, o resultado é que no mês próximo, toda a cadeia vai comprar 20% menos. Ou mais. Ou mais, exatamente. E sabe por que o mais? Porque vai vir o concorrente que o mês passado perdeu venda porque o cara aumentou a venda, a outra indústria aumentou a venda e vai fazer uma proposta também comercial e vai continuar esse círculo vicioso. Nós, com Yes, o que queremos é matar essa história. Como? Fazendo com que quando a indústria quer criar uma promoção, cria a promoção e aos 15 minutos o consumidor receba o benefício, utilizando o inventário da cadeia e mantendo a rentabilidade de cada um dos selos. Parece uma bobagem, mas é uma diferença atroz, enorme. Por quê? Porque desse jeito, quando uma indústria queira realmente mudar o share de seu produto por algum motivo, nesse momento, vai conseguir.
É verdade. Porque na verdade, aí é o cliente que nós defendemos hoje, né? Estamos entrando agora em distribuição, mas é o do varejo. Sempre a bola estoura na mão do varejista, né? Sempre na mão dele. Então a gente tenta proteger o mais rápido possível para que ele não faça isso. Que ele não tenha essa perda, né? Que verdade. é complicada. Hoje é uma das dores do varejo em si, complicadíssimas de serem resolvidas. É que o varejo não contrata expertos em finanças de Harvard para mexer com a contabilidade e as finanças e o cash flow. Realmente não está preparado o varejista para ser um experto em finanças. E não tem que ser um experto em finanças. É verdade. Mas será obrigado, tá? Não tem outra saída. Vai ter que aprender. Vai ter que aprender a fazer isso. E nós da Zet ajudamos bastante aí o varejista a enxergar esses números. Nós e nossos parceiros que está plugado hoje nas nossas aplicações, né? Hoje a gente não está recebendo jabá de ninguém, a gente não vai falar de ninguém. Isso aí. Mas estamos abertos a receber. Isso, exatamente. Não só no podcast, mas se quiser patrocinar a gente aí nos projetos pessoais, né? Todos muito bonitos, com cabelos esvoaçantes e tal. Me ajuda a comprar meu minoxidil aqui. Não, deixa o meu bebê-lo aqui, né? Tá certo. Se Lambo quer patrocinar esse evento, estamos Lamborghini, abertos. Ferrari, Porsche, todos eles. Pessoal, foi um prazer estar aqui. Eu acho que deu pra gente acrescentar muito aí na rotina de quem tá assistindo de casa, do carro, do avião ali, quem tá acompanhando ali no YouTube. Eu queria pedir para vocês para deixar ali uma mensagem do que nós vamos ter de novidades aí para final de 24 agora, nós já estamos aí no final de setembro. Então nós temos aí um restinho ainda do último trimestre de 2024. E, Fábio, conta aí para nós, na sua opinião, o que podem esperar da Zet, do Vetor Pharma especificamente, do Yes Benefícios, nesse fim de 2024 e 2025. Novidades. Primeiro, não deixem de ir a Bradilan 2025, porque vão achar algumas surpresas. Março, né? Março de 2025. Bota aí na agenda, hein? Segundo, Yes vai ser lançado já o piloto agora. A ideia é que o beta seja complementado com várias redes de drogarias até o final do ano. E no ano próximo estar já no mercado em geral. Vai ser uma surpresa para o mercado, Yes. Yes Benefícios é um produto diferenciado. Vamos entrar na área de fintech de algum jeito. Já temos o produto pronto para fornecer serviços financeiros para as drogarias e também para as distribuidoras e a indústria de algum jeito. Vamos começar a implantar robôs nas drogarias para aqueles que precisarem. E vamos começar também a fazer algum tipo de evangelização, vamos chamar desse jeito, nas distribuidoras, nos centros de distribuição. Porque hoje em dia toda a rede praticamente tem um centro de distribuição. É verdade. Vamos também, como novidade, aí o Cristiano já adiantou até o nome da Zélia. A Zélia vai ver a luz, isso aí. está sendo treinada. Mas ela briga comigo todo dia. Ela briga, né? Ela quer aparecer. Mas eu vi boatos aí que o Cristiano nem sabe. Também. Faltam poucos dias, viu? Não, eu já vi hoje. O Leonardo já mostrou já tudo. te mostrou, né? Outro cara que não sabe guardar um segredo. Você tá por fora. É isso aí. Nós tivemos uma reunião hoje cedo e falamos um pouco disso, né? Da nossa Zélia aí. A Zélia que vai ser um filho muito próspero aí para nós todos e entregar muito valor. E Cristiano, o que você espera aí para... Além da Bradilan, além do Yes Benefícios, da Zélia, e se você quiser falar um pouco de como que a IA vai impactar aí em 2025. E não conte do novo PDV. Não conta. Não, eu tô nem fala o nome caladinho. dele, Não, eu vou ser o Nunes sendo Nunes, né? Uhum. Só avisar para os meus caros amigos concorrentes, né? Os antigos e os novos, nós voltamos com força. Eu voltei isso e aí. com uma equipe muito mais forte do que era. É isso aí. E como diria o velho lobo Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Já estão me engolindo. E nada melhor do que hoje nós estamos muito mais maduros, muito mais olhando para o cliente, disseminando mais o conhecimento e o mais importante, somos autossuficientes. Essa é a vantagem
da Zet hoje que nós podemos falar para o Varejo Farma. Conte conosco para o que vocês precisarem. É isso aí. Bom demais, foi um prazer estar aqui com vocês. As pessoas não vão acreditar, mas nosso dia a dia muito é isso aqui, é esse bate-papo, né? Isso, se alguém pensa que isso foi realmente praticado, treinado, não, todo dia que se faz isso. Tem só duas coisas que teriam acontecido diferente se fosse numa mesa de reunião da Zet. A primeira é que o Cristiano ou estaria com o celular na mão ou ele teria levantado 3 vezes durante esse período aqui do podcast e saído da sala e voltado. E ter brigado pelo menos umas 4 vezes com o Gustavo. É que nem sempre é tão amistoso assim, né? Tem uns empurrões. Só não tem puxão de cabelo que nunca conseguiu puxar o meu. Mas na barba e tal. Mas eu acho que a gente deve colocar umas câmeras e começar a publicar que a gente tem essa mais brigada. Vai ser divertido. É verdade. Porque não saiu nenhum palavrão, nenhum tomar Pepsi. Não saiu nenhum palavrão ainda, é verdade. Não saiu nenhum tomar Pepsi. O bom é que no fim do dia, eu sempre falo isso, que é uma coisa bacana da Zet, né? A Zet, eu já era amigo do Fábio há muito tempo, conheci o Cristiano recente, que nos apresentou o Flávio, né, Araújo, com os irmãos dele, da Vetor, e o Sérgio. O Sérgio é seu irmão desde que nasceu, então não tem jeito de ser mais próximo que isso. O Flávio é amigo seu há quase 20 anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. O Fábio, meu amigo, há mais de 15 anos. Então, ou seja... Viramos amigos há mais de 5 anos. Pois é, que nós estamos juntos, nós fomos vizinhos em 2017 para 2018, se não me engano. 2018. 2018, né? Então também já há bastante tempo. Então, eu falo sempre isso, uma grande vantagem é que o Vetor já existia e com a vinda da Zet foi uma união de 2 grandes grupos de amigos, né? O Everson Júnior também, que foi o que a Cristiana acabou de mencionar, que era nosso vizinho, também já meu amigo, os nossos molequinhos sempre amiguinhos ali desde pequenininhos também. O Eduardo, né, que é nosso diretor comercial, também já foi sócio meu em outra empresa. Então, ou seja, nós temos essas 2 grandes vantagens, né? A gente já era amigo antes de ser sócio, isso eu acho que é um grande diferencial. E a outra é com pessoas que têm um bom relacionamento. E muitos, né? Porque eu falei aqui uma quantidade, quem tá de fora bate o olho e fala, não, mas tem tudo isso de sócio e cada um tocando uma área diferente da empresa. Eu acho que isso é uma fortaleza nossa, né? Estamos vivos até hoje. Estamos vivos até hoje. Eu acho que isso que os concorrentes, às vezes, tem dificuldade de nos acompanhar, porque o cara vai ter que pegar um monte de amigo, torná-los competentes e trazer para dentro da empresa. Eu gostaria de colocar alguns pontos aqui nesse checklist. Sim. Para quem não sabe, Gustavo, que é muito humilde, junto com Everson e Eduardo, já venderam uma empresa para PagSeguro. Ou seja, não é que são novatos. São caras que sabem do que falam. Somos 99%, aliás, 100% da gente já é surrado lá, né? Tudo macaco. E o Cristiano também, que fez um exit lá e vendeu a empresa dele para Lynx também, uma grande empresa. Olha que sociedade e amizade mais tranquila. Nós temos um argentino como se fosse amigo. E é gente boa. E todo mundo compartilha o critério de que vinho é melhor que cerveja, né? Isso é importante. Os dois, depende da hora, né? Depende da hora. É que aqui no calor de Goiânia não dá pra beber vinho todo dia, né? À noite frio. Hoje, por exemplo, eu não sei como é que tá agora, mas estava 37 graus antes de entrarmos. Tá feio. Esse mês de setembro bateu recordes históricos, né, de calor. Goiânia é uma cidade que no resto do ano é até ameno, mas agosto, setembro e outubro bate quase 40 graus todo dia. Complementando para finalizar, né, a soma das nossas competências hoje, né? A Isso que eu ia dizer. A enciclopédia, nós estamos aprendendo né? Então, a enciclopédia ambulante aqui, né, que toda hora você fala um assunto lá da PQP, o cara já inventa, soltei primeiro palavrão, né? O cara me inventa um assunto totalmente, já desenha, já faz, então tem muitos conceitos que nós trouxemos para dentro da aplicação, oriundas da Argentina, né? De vez em quando a gente dá as caras lá para poder ver como é que tá, ele dá a cara aqui para a gente poder ver, né? Então, assim, eu sou muito satisfeito, muito feliz, não sou mais aquela pessoa estressada, sou agitado, mas não tenho mais uma empresa sobre minhas costas, eu tenho um pedacinho do negócio que eu toco, né? Que eu tenho que dar resultado e eu não tenho mais que ninguém ficar me procurando para tomar a decisão final. Eu sou mais um. Eu sou o cara que mais chuta a mesa lá, né, Pedro? Mas sou comportadinho. De vez em quando eu tomo remedinho, né? Toma um remedinho aí fica tudo bem. É isso aí, por isso que a gente tá no varejo farmacêutico.
Queremos colaborar para que o varejo farmacêutico continue andando. Vamos arrumar um player nosso aí de drogaria para dar desconto para nós no O duro que o Eduardo falou. Eduardo não, o Gustavo, já tomou seu remedinho? Já tomou seu remedinho. É isso aí. Olha só, obrigado Cristiano, obrigado Fábio, foi um prazer estar com vocês aqui, dividindo essa mesa e compartilhando conhecimento entre nós e com quem está em casa, lá no carro, no avião, assistindo a gente aí pelo YouTube. Muito obrigado por estarem conosco até agora. Se você gostou... Momento, não. Falta ser grato com o departamento de marketing da Zé. Agradecer. Pessoal que tá aqui no backstage, né? Bom demais. Tiago, Natália, obrigado por vocês nos ajudarem aí. Daqui uns dias vocês vão estar sentados aqui pra gente conversar. Vamos marcar pra gente bater um papo sobre marketing estratégico e o futuro da Zet. Vai ser um prazer, com certeza. Obrigado a vocês e... dá uma curtida aí no vídeo se ficou até agora e gostou do conteúdo. Isso vai ajudar a gente a divulgar cada vez mais o nosso conteúdo aqui. Segue aí nas redes sociais, a gente vai colocar aqui o site também, o zet.tech, para você poder conhecer lá mais um pouquinho da nossa história e conhecer um pouco das nossas ferramentas do Vetor Pharma. Vamos colocar os sites aqui para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.